Vamos lá, você que está aí acompanhando este programa, já pode mandar a sua pergunta. Nós temos uma enquete aberta no Instagram. Qual será a estatística do início do programa? Bom, 37% das pessoas acreditam que este fogo seja um fogo de condenação e 63% que este fogo seja o Espírito Santo propriamente, né, simbolizado por este fogo. A pergunta é assim, no final do programa nós vamos voltar com essa estatística, às vezes ela muda drasticamente, às vezes ela se mantém. Bom, Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista ele está pregando e ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim virá aquele que é mais poderoso do que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este fogo, ele tem sido interpretado de várias maneiras pelos teólogos, pelos estudantes da Bíblia, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Vou começar aqui com o pastor César. Pastor César, o que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião? Bom, o texto precisa ser entendido à luz do seu contexto, e o contexto é uma mensagem de juízo que João Batista está trazendo. O Mateus capítulo 3, versículo 11 é o recheio de um sanduíche de 3 partes. Então você tem uma parte, o versículo 10, o 11 que é em questão e o 12, né? Mas o contexto completo começa no versículo 7, onde João Batista pregando para ímpios a respeito do arrependimento, da necessidade do arrependimento. Se você olhar com calma o texto, ele está falando sempre de juízo. No versículo 7 ele fala da ira vindoura, e acho que ninguém vai discutir que isso é o juízo. No versículo 10 ele fala que ali do fogo, e ele fala do fogo, o machado está posto na raiz da árvore, a árvore que não der fruto vai ser lançada no fogo. Obviamente esse fogo é o fogo do inferno. E o versículo 12 ele também fala mais uma vez, né? Ele vai recolher o trigo no celeiro, queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então a mim fica claro que a mensagem é de juízo, e a menos que João esteja falando uma coisa desconexa no versículo 11, aí ele fala de juízo no versículo 7, juízo no versículo 10, vamos pular o 11, juízo no versículo 12, sempre mencionando fogo, juízo, fogo, juízo, fogo, juízo, e aí o 11 é um fogo que não é juízo, então fica um pouco desconexo. Na minha opinião, ali é o fogo do juízo. Muito bem. Pastor Carlos Vailate, a mesma pergunta. O que João Batista quis dizer em Mateus capítulo 3, versículo 11, na sua opinião? Bom, pastor Gessé, eu diria que, em termos gerais, eu até concordo com o pastor César Cavalcante. O contexto envolve juízo, evidentemente, mas não apenas juízo. Quando nós analisamos, por exemplo, o Mateus capítulo 13, versículo 11, dentro de uma perspectiva gramatical e sintática, o uso, por exemplo, único da preposição en, quando é dito lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, não aparece com fogo, esse segundo com não aparece no texto grego. E devido a argumentos tanto linguísticos, como aquilo que eu chamaria de argumento da relação promessa-cumprimento, que à medida do nosso debate eu buscaria expor com mais detalhes, o argumento da literatura extra-bíblica e também o argumento histórico-teológico, isto é, como esta passagem tem sido interpretada ao longo da história pelos pais da igreja, por reformadores e outros, eu diria que ela validaria uma perspectiva, se não idêntica, razoavelmente semelhante à minha. Eu creio, todavia, que seja importante nós enfatizarmos o seguinte: esse texto é um texto polêmico, é um texto difícil, que tem encontrado diversas interpretações ao longo da história, embora majoritariamente, se eu tiver tempo, mais uma vez eu buscaria demonstrar, as perspectivas, tanto antigas quanto um pouquinho mais contemporâneas, elas pendem para ver, por exemplo, a perspectiva do batismo com o Espírito Santo e fogo como uma coisa única. Isto é, o batismo com o fogo do Espírito Santo ou do Espírito que é fogo. E isto poderia ser, por exemplo, uma endíades. E nós temos alguns argumentos linguísticos que apontam para isso. Evidentemente, eu concordo com o contexto anterior e posterior citado pelo pastor César, que envolve também a ideia do juízo, mas eu entendo que Mateus ele não usa fogo de uma forma unívoca. Por exemplo, a maneira como ele usa fogo, no contexto específico de Mateus 3,11, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, é um sentido positivo. E no contexto dos versículos 10 e 12, nós temos uma construção distinta. E aí, nós vemos, por exemplo, em outros textos da Bíblia, onde autores bíblicos, ou no caso João, por exemplo, no capítulo 17, ele vai usar o termo mundo, cosmos, no mesmíssimo contexto e num versículo após o outro, com 3 ou 4 acepções distintas. É o mesmo termo cosmos, que aparece 19 vezes ali no texto grego de João 17, mas ora cosmos se refere à massa humana caída, ora se refere à terra, ora se refere à humanidade no sentido geral, ou seja, é o mesmo termo, mas que a depender do contexto, ele tem uma empregabilidade, digamos, distinta. Eu vejo algo
semelhante em Mateus 3,11. Concordo que em Mateus 3,10 é uma referência ao juízo, em Mateus 3,12 é uma referência ao juízo, mas nós não encontramos, por exemplo, em nenhum momento na Bíblia a expressão batismo com fogo. Né? Sempre quando encontramos, aliás, 2 únicas vezes, em Mateus 3,11 e Lucas 3,16, é a expressão composta, batismo com Espírito Santo e fogo, dando a entender, e à medida em que nós avançarmos, talvez eu entre nesse assunto, sintaticamente, gramaticalmente, como estudiosos, exegetas e helenistas entendem, a referência a um único batismo, um batismo, portanto, abençoador. Perfeito. Pastor César. Bom, a falta do... Eu sei que no texto grego não aparece o com fogo, isso aparece na Bíblia em português, né? Então, sempre nas Bíblias em português vai dizer: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E dentro do argumento do Dr. Vailate aqui, ele disse que usa a palavra cosmos lá no texto de João 17, eu conheço esse argumento, que a palavra cosmos ela tem mais de um sentido, mais de 2, mais de 3, talvez 4 ali no texto de João capítulo 17, ele diz que a palavra é a mesma e o sentido vai mudando a depender do contexto. Então veja que para ele mudar o sentido, ele tem que estar preso ao contexto. E aí, se é o contexto que define, e aí Mateus capítulo 3, versículo 11, o contexto só vai atrapalhar a ideia de que ele vai defender que é bênção, porque o contexto inteiro, vamos lá. Mateus 3,7, vendo ele muitos escribas e fariseus que vinham ao seu batismo. Escribas e fariseus, você tem o estereótipo daqueles que perseguem a fé. Pessoas perdidas, do ponto de vista da soteriologia cristã. Disse, raça de víboras. A mensagem é dura. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não precisamos debater aqui o que é a ira vindoura. Uhum. Então vai vir aí o dia do Senhor, com juízo, não sei o quê. Beleza. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que João Batista está pregando? Está dizendo, não é porque você é filho de Abraão, geneticamente consanguíneo, lá, descendente de Abraão, que você é salvo. Né? Uma coisa não tem conexão com a outra. Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é lançada no fogo. Que fogo, não sei se precisa discutir aqui, ele já falou, esse fogo é juízo, beleza, o juízo também é o inferno, ok. Vamos pular o 11, que é o assunto, e vamos pro 12. O machado está posto na raiz da árvore, é uma árvore que, ele tem na mão a pá e limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, e vai queimar palha no fogo que não se apagará, ou inextinguível, depende da versão. Bom, obviamente tudo isso aí é juízo. Desde o momento que ele falou raça de víboras, até agora a mensagem é dura, para um auditório duro, e o que João Batista está falando? Ele está dizendo agora, eu sou o pregador. Eu sou o pregador. Eu batizo, a palavra batismo, também acho que todo mundo sabe, é a palavra imersão, né? Eu posso imergi-los na água para arrependimento, porque o batismo de João é o batismo do arrependimento e tal. Eu posso batizá-los com água para arrependimento, que é o que nós pastores fazemos. Não dá para saber se a salvação é departamento de Deus. Eu posso batizar o Vailate, ele pode me batizar. A gente trabalha com água. Então o João Batista está dizendo, eu trabalho com água, eu batizo vocês na água. O que eu posso fazer é imergi-los na água. Mas aquele que vem após mim, ele não trabalha com água. Ele trabalha com Espírito Santo e fogo. E aí ele termina fazendo esse apelo. O machado, ele tem na mão a pá e vai limpar a eira, cara. Muito bem. Então acho que fica claro isso aí no texto. Pastor Vailate, a questão do contexto imediato ela é bem forte, né? Quando a gente vai conversar sobre esse assunto. E pelo que eu entendi, essa é a base aqui do pastor César. Como que a gente, então, cria uma interpretação diferente de um contexto imediato que está ali no capítulo 3? Bom, como eu mencionei agora há pouco, as palavras devem ser entendidas nos seus contextos, não só mais amplos como específicos, né? Então, por exemplo, o versículo que nós aqui temos 10, Mateus 3,10, ele qualifica o tipo de fogo. Olha lá, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, então é uma referência evidentemente ao ímpio, é cortada e lançada no fogo. Então aqui é algo negativo, é evidente. Versículo 12, o final, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é bem claro, não existe esse mesmo tom no versículo 11, quando diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então aqui o grego, autos rimas baptisei en pneumati hagio caipiri. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aqui nós temos uma questão gramatical importante, e se eu puder de repente mencioná-la já agora, seria interessante para aprofundar mais o tema. O Dr. Murray J. Harris, que ele é professor emérito de exegese e teologia do Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, ele diz o seguinte, abre aspas, só para os ouvintes, os telespectadores entenderem as nuances sintáticas, que às vezes são muito mais complexas do que
possamos imaginar. Ele diz o seguinte: de modo geral, uma preposição, a preposição en, com, né, com o Espírito Santo e fogo. Então, uma preposição tende a ser repetida antes de uma série de substantivos ligados por kai. Kai é um conectivo grego, né? Mais frequentemente no grego bíblico, sob a influência semítica do que no grego não bíblico. Às vezes, porém, o não uso de uma segunda ou terceira preposição no grego do Novo Testamento, como é o caso, por exemplo, de Mateus 3,11, onde a preposição en, com, ocorre uma única vez, pode ser teologicamente relevante, indicando que o escritor considerava que os termos que colocava numa só regência, Espírito Santo de um lado e fogo do outro, pertenciam naturalmente juntos, ou como uma unidade de conceito ou de realidade. Você falou que o com aparece só uma vez na Bíblia? Não. Só uma vez no contexto de Mateus 3:11. Na Bíblia não, pelo amor. Na Bíblia é milhares de vezes. Sim. Então, olha o exemplo que ele vai dar. Exemplo, em Mateus 3:11, a frase en pneumati hagio caipiria, ou seja, com o Espírito Santo e fogo, indica não 2 batismos, os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo, mas sim um único batismo no Espírito e fogo, que pode ser interpretado ou como a purificação e julgamento messiânicos que seriam levados a efeito pelo Espírito, conforme ele vai citar Isaías 4:4, Isaías 30:28, e experimentado por todos, ou como o derramamento do Espírito sobre os crentes no Pentecoste, que os refinaria e inflamaria. D.A. Carson, e qualquer coisa, por favor, me corte, tá? Não quero monopolizar aqui a fala, por favor, tá? Então, D.A. Carson, olha o que ele vai dizer ao comentar Mateus 3:11. Existem boas razões, no entanto, para tomar fogo como agente purificador junto com o Espírito Santo. As pessoas a quem João se dirige estão sendo batizadas por ele. Presumivelmente, neste caso de Mateus 3:11, elas se arrependeram. Mais importante, a preposição única em Mateus 3:11, com, não se repete antes de fogo. É o mesmo argumento de Harris na parte exegética, linguística e sintática. A única preposição governa o Espírito Santo e o fogo, o que normalmente sugere um conceito unificado. Fogo, hífen espírito ou algo semelhante. David Turner, ele também vai dizer, é preferível ver apenas um batismo purificador. A gramática da passagem apoia isso, já que o verbo batizará ocorre uma vez e a preposição en ocorre uma vez com o Espírito Santo e fogo como um objeto composto. Se você pegar William Foxwell Albright e C.S. Mann, no seu comentário sobre Mateus, do Anchor Bible, eles vão dizer que a literatura, a evidência da literatura do Mar Morto deixa perfeitamente claro que isso é uma endíades, ou seja, o fogo do Espírito, o Espírito que é fogo. Aliás, olha como eles traduzem em Mateus 3:11. Ele batizará vocês com o fogo do Espírito Santo. E aí nós temos várias outras questões, mas na medida do possível, evidentemente, eu busco trabalhá-las. Eu queria, dentro dessa fala do pastor Vailate, César, propor uma pergunta também. Se fossem coisas distintas, não seria mais fácil a gente lesse assim, com o batismo, com o Espírito Santo ou fogo, que a gente saberia que teriam 2 caminhos ali distintos? Boa. Vamos lá. Parece que o professor, o Dr. Carlos Vailate, ele, acho que as 2 falas dele, ele tá sempre, ela está sempre presa ao fato de que a palavra com, em português, ela aparece só uma vez no texto grego. E isso é fato, isso é verdade. Mas isso não muda, na minha opinião, nada, absolutamente nada. Porque ao invés de dizer, conforme na Bíblia em português, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E eu não entendi a complexidade gramatical desse argumento. Porque o com, veja, a preposição cair aí, ali ela é uma conjunção aditiva. Certo? O senhor é professor muito melhor que eu. É uma conjunção aditiva. A conjunção aditiva, ela está adicionando o fogo ao batismo com o Espírito Santo. Então, não precisam de 2 com, graças à conjunção aditiva e. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou com fica subentendido, ou ele é desnecessário. Não faz sentido, não faz diferença ter o com ou não ter o com. Porque a palavra central ali não é com, a palavra ali é batismo. O que é batismo? Batismo é imersão. É pegar algo e imergir. Você está entendendo? Ambos, nós 2 aqui, imagino, somos imersionistas. Né? Nós batizamos as pessoas com imersão nas águas. Por quê? Graças à etimologia da palavra batismo. Então, aquele que vem após mim, ele vos batizará, ele vai imergir a pessoa com o Espírito Santo e fogo. O com já está subentendido. Agora, respondendo a sua pergunta, não faria sentido ele dizer com o Espírito Santo ou com fogo? Não, porque, Dr. Carlos, vai lá, quem batiza com o Espírito Santo? Quem é o verdadeiro batizador? Jesus. Quem vai lançar a pessoa no inferno no final? Sim. Quem? Jesus. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E, escatologicamente, quem batiza com fogo também é Jesus. O que o João Batista está falando é o seguinte, gente, vocês estão no caminho errado, não é porque vocês são filhos de Abraão.
Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês. Eu posso ajudar nesse processo batizando vocês com água, imergindo vocês na água. Mas aquele que vem após mim, ele não imerge em água. Quem Jesus batizou? Está lá em João capítulo 4. Jesus mesmo não batizava, mas... Então, Jesus não trabalha com água. Aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele trabalha, ele imerge no espírito e fogo. E o machado está posto à raiz da árvore. E ele tem na mão e vai limpar a eira. Esse é o apelo. Nós somos pregadores também. Então você prega uma mensagem, às vezes, eu não faço apelo sempre, mas às vezes a gente faz um apelo. Se tem alguém aqui essa noite, não sei o quê, eu preguei a mesma mensagem, dentro daquele auditório tem pessoas salvas e pessoas perdidas, e eu preguei a mesma mensagem, se eu estou pregando uma mensagem de juízo. No final eu faço um apelo. O que o João Batista está dizendo é o seguinte, eu resolvo com a água. Aquele que vem após mim é Espírito Santo e fogo. Então eu acho que ficou claro. Pastor Carlos. Bom, isso me leva agora a um segundo argumento, né, que é o argumento da relação entre promessa e cumprimento. O que ocorre? A promessa de João Batista em Mateus 3,11 e em Lucas 3,16, segundo a qual os discípulos de Jesus eles seriam batizados com o Espírito Santo e fogo, né, ou com o fogo do Espírito, que pode ser traduzido como mendíades, Mateus 3,11, como eu deixei claro, e vários exegetas, linguistas e helenistas também defendem essa perspectiva. Essa mesma promessa ela é reiterada por Lucas em Atos 1,5. Quando Lucas, ecoando, por exemplo, aquilo que ele mesmo escrever em Lucas 3,16... Uma menção ao texto, né? Então, ele escreve o seguinte em Atos 1,5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ora, por que Lucas não repete a expressão Espírito Santo e fogo em Atos 1,5? Porque Lucas já havia citado essa expressão em Lucas 3,16 e, portanto, ele não quer ser repetitivo aqui. Aliás, quando que essa promessa, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo e fogo, ela é cumprida? Ela é cumprida, segundo vários pais da igreja e outros ao longo da história, e conforme for eu buscarei mencionar aqui, ela irá se cumprir em Atos, no capítulo 2, versículos 3 e 4, parte A, onde nós vemos os elementos do Espírito Santo e fogo mencionados juntos. Por exemplo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que ocorre? Quando nós analisamos a história da igreja, e aqui eu vou para um terceiro argumento, um argumento histórico-teológico, todas as interpretações, com ligeiras variações, nunca verão o fogo de Mateus 3,11 como sendo uma referência a algo negativo ou algo relacionado ao inferno, mas sempre algo purificador, algo que envolve o teste das obras de 1 Coríntios 3,13, aquela ideia de fogo, palha, feno, tal, de 1 Coríntios 3,13, ou a perspectiva que eu defendo como uma referência ao cumprimento no dia de Pentecostes. Por exemplo, eu vou citar até aqueles que concordam comigo e discordam, para ser bem justo aqui, mas perceba que a tônica deles é sempre positiva ao longo de toda a história da igreja. Por exemplo, eu elenquei aqui acho que 11 teólogos, mas serei bem breve. Orígenes, ele entende que a expressão batismo com o Espírito Santo e fogo se refere ao purgatório, ou seja, algo que vai purificar o indivíduo entre a morte e o contexto do juízo final e tudo, portanto, algo positivo. Teodoro de Heracleia, ele diz que a expressão batismo com o Espírito Santo e fogo refere-se à descida do Espírito Santo em Pentecostes, acompanhada, por exemplo, das línguas como que de fogo. É o que eu defendo. Ele vive ali entre 3º e 4º séculos. Cirilo de Jerusalém refere-se à descida do Espírito Santo acompanhada com línguas de fogo. Também é o que eu defendo. Hilário de Poitiers é a referência ao purgatório. Não defendo. João Crisóstomo, que era perito em grego, ele vai dizer que refere-se à manifestação do Espírito Santo de forma abundante e veemente. Lembra um pouco a ideia de Atos 2. Jerônimo, refere-se à descida do Espírito Santo acompanhada das línguas como que de fogo. Cirilo de Alexandria, refere-se à atividade vivificante do Espírito Santo através do fogo. Pulando para a Idade Média, a Reforma. Ulrich Zwinglio, o batismo com o Espírito Santo, ele se refere à conversão. E o fogo com a vinda, né, refere-se à vinda do Espírito Santo acompanhada das línguas, como de Atos 2, aquilo que eu defendo. Baltazar Rubmeyer. Você defende que o batismo com o Espírito Santo é a conversão? Não, Espírito Santo e fogo. Então você mesmo não concorda com o que o Zwinglio falou. Não. Leia de novo o que o Zwinglio disse. Por isso que eu falei, eu não concordo com todas as nuances no início, mas... Então, mas metade dessas citações que você está fazendo, você mesmo não concorda. Não. O que eu estou dizendo é que todos eles enfatizam uma ideia positiva. Eu disse que tem nuances, não disse que eu concordo com tudo. Exatamente. Então você está trazendo um monte de referências de caras super tops com os quais você mesmo não concorda. Sim, mas não é essa a questão. Mas eu disse que não concordo. O que eu disse é que todas as ênfases deles têm uma correlação positiva. É isso que eu estou dizendo, né? Então, por exemplo, Martin Butzer, o batismo com o Espírito Santo e fogo tem um sentido purificador. Calvino, o batismo com o Espírito Santo envolve uma concessão da graça e o fogo no sentido purificador. É sempre algo positivo. John Wesley, envolve uma inflamação do coração dos crentes em amor, algo que se deu com o fogo mencionado no dia de Pentecostes em Atos 2. Então, vários, é isso que eu estou dizendo. Em nenhum momento eu disse que eles concordam. Sim, mas, pastor Carlos, a ênfase é positiva. O fogo no Novo Testamento, salvo essa referência de Coríntios, da purificação das obras, ou alguma referência da Tessalonicenses que eu me lembro agora, sim. Geralmente quando a gente fala fogo no contexto do Novo Testamento parece juízo, não é? Então, em vários contextos sim, eu concordo, mas de novo, o que deve definir
é o contexto imediato. Então, de novo, o pastor César citou o versículo 10, ele citou o versículo 7 e o 12, que se refere a juízo. Eu concordei com ele totalmente. O que eu estou dizendo, eu argumentei desde o início, é que Mateus, entendo eu, não usa o termo grego pir no mesmo sentido. Ele usa pir como fogo no sentido de juízo. Por exemplo, em Mateus 3:10 e em 3:12, mas não usa com o mesmo sentido em Mateus 3:11. E é por isso que justamente citei o argumento de João 17. Nas 19 ocorrências, ele vai citar cosmos com vários sentidos no contexto imediato. Bom, esse é o argumento. Ok. Vamos lá. Você usou 2 ou 3 argumentos de uma vez, aí eu não sei como eu vou fazer agora, porque cada um é cada um. Desculpe. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, tanto Mateus quanto Lucas, eles não são teólogos escrevendo sobre uma obra. Eles não são teólogos. Mateus e Lucas, eles são aqueles que escreveram a história de Jesus Cristo. É diferente. Quando você diz assim, Mateus não usa fogo, não sei o que, não importa, o Mateus não está teologando. Ele está colocando uma história que nós entendemos como sagrada, que não vou entrar num pormenor aqui de canonização nem nada disso. E isso também é um problema no argumento que ele falou de Lucas. Quando ele diz assim, lá em Lucas 1:5, o Lucas não quis repetir para não ficar redundante. Para não ficar redundante. Bom, ora, isso não tem sentido algum. Por quê? Porque o texto de Lucas capítulo 1, de Atos capítulo 1, versículo 5, que é escrito por Lucas, é um texto lucano, esse texto é Lucas registrando uma fala do Senhor Jesus Cristo, não é o Lucas discorrendo. Se é o Lucas discorrendo, aí o seu argumento faria sentido. Agora, não é o Lucas discorrendo. Então, quando você abre a Bíblia lá em capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte, eu vou ler o 4 para efeito de contexto só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está fazendo referência lá a Lucas 24. O qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, em verdade, batizou com água, mas vós... Ele está citando a fala de Cristo aqui. Então não é o Lucas, ao bel prazer, diz, eu vou falar só a metade. Tá bom, não vou falar o resto. Qual é o real fato aqui? O real fato aqui é o seguinte, mais uma vez o contexto. Em Mateus capítulo 3, ou Lucas capítulo 3, que também aparece lá em Lucas 3, eu acho que 16. Isso. Eu não sei se é 16. É 18, isso mesmo. 16, né? Então, lá no Evangelho, pastor Gessé, as pessoas, o auditório é de perdidos. Então o João Batista está dizendo, eu batizo vocês com água, é o que eu posso imergir vocês na água, mas aquele que vem após mim, ele trabalha com o Espírito Santo e fogo. Quando é Jesus falando para discípulos em Jerusalém, no contexto da ressurreição e tudo mais, não tem perdidos naquela sala. Ele está falando no cenáculo, isso aqui é no cenáculo. E aí só tem salvos. Só tem os 12, só tem os discípulos, não somente os 12, mas está lá a mãe dele e tal. Tem ali aquela primeira comunidade cristã. E aí quando o auditório não tem ímpios, na fala de Jesus não tem fogo. Ele está dizendo, ele faz uma menção exata a Mateus 3:11 e omite a palavra fogo. Não tem caipiri ali no texto grego. Então ele vai dizer, porque João batizou com água e vocês, a palavra vocês ali é importante. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Cadê o fogo? Aí ele está dizendo, não, ele tirou para não ficar redundante. Qual é o outro texto que Lucas tirou para não ficar redundante? Bom, essa pergunta vai pro próximo bloco, porque tá muito bom. Esse debate, eu tenho certeza que ambas as visões aí estão sendo muito bem representadas e quem está ganhando com isso é o ouvinte. Mas nós temos que chamar um break agora, daqui a pouco a gente volta aqui pra mesa. Vamos pro break que tem alguém na linha. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates com o pastor César Cavalcante. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos lá. Você está com a sua visão turva, está com a visão embaçada. Você que está ouvindo esse programa agora já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome do ônibus. Tem que esticar o braço para ver o seu celular, para ler.
Bom, já passou da hora de você conhecer o Lever, um produto da Eleve. É o suplemento que tem tudo que você precisa para manter a saúde da sua visão em dia. Quem está na linha com a gente é o Tiago. Vamos chamar o Tiago para explicar melhor este produto. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia, pastor Gessé, tudo bem? Tudo na paz. Estamos aqui apresentando o Lever. O que você pode nos contar hoje? Exatamente, pastor. Nós estamos falando de um produto que foi desenvolvido especialmente para a saúde da nossa visão, pastor. E como que ele funciona? Ele possui 2 vitaminas essenciais para a saúde dos nossos olhos, que é a luteína e a zeaxantina, que são 2 carotenoides presentes na saúde da nossa visão. O nosso corpo, nós já nascemos com essas vitaminas, pastor. Porém, o nosso corpo não produz. Então a gente nasce, conforme vão passando os anos, a gente vai perdendo essas vitaminas e a gente não reconhece essas vitaminas de uma forma natural. Por isso a importância da suplementação com essas 2 vitaminas que estão aí presentes na saúde dos nossos olhos, evitando aí problemas futuros, né? Como a degeneração da mácula ocular, que ocasiona catarata. Então essas vitaminas aí vão auxiliar, né, no tratamento e prevenção de doenças oculares, pastor. E para obter esta vitamina, tem que ter atitude, tem que dar o primeiro passo, não dá para ficar esperando, não pode deixar agravar os problemas. Quem tem aí, eu não estou enxergando muito bem, mas é normal, né? Estou sempre trocando aí o grau dos meus óculos, isso é normal. Tem uma coceira frequente nos olhos, gente, não é normal, tá? Se você está aí trocando frequentemente o grau dos óculos, você tem uma coceira frequente nos olhos, uma irritação nos olhos, isso não é normal. Suplemente, tome o Lever, que é um tratamento natural, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, vai estar ajudando aí na saúde dos seus olhos. Então tem que ligar 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Perfeito, Tiago. E qual é a forma de pagamento? O que você faz para os ouvintes hoje? Pastor Gessé, promoção especial no cartão de crédito. Já liga com o cartão na mão. Os cartões que começarem com o número 5 ou o número 4 tem um desconto especial, tá? Vai ter presente, pode pagar em até 12 parcelinhas sem juros, aquela parcelinha que cabe no bolso realmente para um tratamento como o do Lever, que é um tratamento que já mudou a vida de milhares de pessoas, é muito importante, pastor, mas tem que ligar. 0 operadora 11 47 50 2330. Muito bem, Tiago, muito obrigado. Então, anota aí, 4750-2330. DDD é 11 4750-2330. Muito obrigado, Tiago. Forte abraço. Um abraço, pastor. Tchau, tchau. Temos também aqui um aviso do pastor César para falar sobre o curso de Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios, ela está com vagas abertas até o dia 10. Hoje é dia... Domingo, hoje dia 8. Domingo, hein? Então, tem hoje, então, pra você correr atrás. Eu tô falando que tem até o dia 10, que eu sei que dia 10 que é domingo, mas é porque muitas pessoas entram, geram um boleto, depois elas podem pagar amanhã, à noite, sei lá, hoje em dia você faz tudo online, né? Mas até o dia 10, fechamos as vagas da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigante, você tem 24 cursos liberados durante 2 anos, 24 mentorias, 100% online, completamente digital, a hora que você, de qualquer lugar do Brasil, você pode participar. Você tem conteúdos toda semana e você tem um grande evento ao vivo no final do ano. Então, tudo isso junto é a Escola de Ministérios e o valor é ridiculamente baixo. É R$83, só que essa turma termina dia 10. Então, se você já entrou em contato, já gerou o boleto, às vezes até já venceu o boleto, tem que gerar de novo, entre em contato. O telefone é 9007-6844, 011 99007-6844. Você liga, chama no WhatsApp, na verdade não liga, você chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho, Escola de Ministérios, beleza? Muito bem, você que quer participar deste programa e deste debate, nós temos o WhatsApp aberto, 11 98484 9988. Mande a sua opinião, a sua pergunta, e nós já temos áudios para serem ouvidos. Vamos ouvir 2 áudios. Pode ser uma rádio musical, que debate maravilhoso. 2 mestres, né? A gente aprende demais. Pastor César, me tira uma dúvida em relação a esse debate aí, ó. Tá tendo, não vou fugir do debate. Jesus, ele tem esse poder de lançar, batizar com fogo? Se sim, como é que nós harmonizamos com o texto de Apocalipse, não me engano, no capítulo 20? Porque é Deus que lança ao lago de fogo, não é? Não é o mesmo lago de fogo com esse batismo com fogo? Obrigado, fica na paz.
Vamos ouvir o segundo áudio e daqui a pouco o pastor César tem a palavra, porque ele foi citado aqui e a pergunta foi direcionada para ele. Pai do Senhor, irmãos e pastores, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, da Igreja Bola de Neve Sede, em São Paulo. A minha interpretação sobre essa passagem tem a ver com arrependimento de pecados. Como o pastor mencionou, João batizava com água para trazer arrependimento, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo para trazer também arrependimento e salvação. E é o fogo do Espírito Santo que transforma vidas. Deus abençoe a todos. Vamos lá, pastor César. A pergunta citada em Apocalipse, né, como base, que Deus é quem lançaria no fogo, e ele fala que Jesus tem poder para batizar. Manda lá. Jesus é Deus, né, pessoal? Então, eu só leio Mateus 25, eu já quero passar a palavra pro Vailate, porque eu falei bastante e falta ele. Então, só Mateus 25, 41, né, Jesus Cristo diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, até é Jesus. Perfeito. Vamos lá. Pastor Carlos. Bom, no bloco anterior, o pastor César comentou várias coisas acerca de, por exemplo, Atos 1:5, né? Então, por exemplo, por que Lucas ali omite? Por mais que ele cite as palavras de Jesus, sem dúvida alguma, não quer dizer que ele deva sempre, ou os evangelistas devam sempre seguir uma mesma perspectiva. Por exemplo, Marcos 1:8, quando ele cita esse trecho que ora nós estamos debatendo, de Mateus 3:11, Lucas 3:16, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ele omite, por exemplo, o fogo. Então ali ele omite, claro, que sempre escrevendo sob a orientação e direção do Espírito Santo e tal. Em alguns evangelhos nós vemos referência a 2 endemoniados, no outro 1, no outro 2 anjos, no outro 1. Então há uma perspectiva do autor quando ele escreve, evidentemente mais uma vez guiado pelo Espírito Santo, e ele pode sim omitir alguns elementos, digamos ali, sob a orientação do Espírito Santo, a fim de enfatizar um determinado ponto do seu ensinamento. Agora, por exemplo, dando uma continuidade aqui ao nosso assunto, nós temos uma outra questão interessante, por exemplo, em Mateus. Mateus ele vai empregar 18 vezes ao longo do seu evangelho a expressão grega kai en, ou seja, e com. Sempre que ele vai adicionar alguma coisa, e com. Por que ele, por exemplo, não adiciona isso no contexto imediato aqui de Mateus capítulo 3, versículo 11, bem como o paralelo sinótico de Lucas no capítulo 13, versículo 16, para deixar bem claro. Mais uma vez, quantas ocorrências que você falou? 18 ocorrências. Cita uma. Mateus 2,16, Vamos lá. Mateus 6, versículos 2 e 5, Não, 7, uma só. Mateus 2,16. É que eu só queria tirar uma dúvida, né, em todas essas ocorrências, se o com é duplicado ou não. Porque você está dizendo que o com está sendo duplicado nessas outras evidências. Não, menos agora essa. É outra coisa. Agora eu estou dizendo do e com. Não, então, mas é que antes do e, então tem que ter um outro com antes. Para o seu argumento fazer sentido. Tem? Então, em cada uma dessas passagens? Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer é, ele sempre que vai complementar o pensamento, ele vai trazer o kai, en, e, com. Sempre que ele está complementando o pensamento. Então, por exemplo, no nosso presente caso, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando complementa, sempre tem o e com. É isso que eu quero dizer. Se tiver outros elementos, claro, né, ele pode ter ali o e com, ele pode ter. Mas se você pesquisar, por exemplo, em Mateus 2,16, você não vai encontrar. Então sempre há o e com. Então, é que aí precisava analisar cada um dos textos. Porque Mateus 2,16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os arredores. É esse ED que você está falando aqui. Sim, então, perfeito. Ele não tem... se ele não tivesse o D, que na verdade fala em grego... você falou a palavra, mas eu esqueci. Cai o quê? Caien. Se não tivesse o N, aí ficaria desconexo. Agora, não significa... E aí a gente pode... você pode pegar outro texto aí e a gente pode fazer uma análise, mas a falta do N... Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, acho que não diz respeito a uma sintaxe desse texto aqui de Mateus 2,16. Aí você cita, tem 18 casos, não sei o que, então precisa analisar caso a caso. No caso aqui, o primeiro que você citou não faz sentido algum. Então, aí entra... Bom, pois não, eu só ia propor aqui pro César, que às vezes me ocorre pergunta, talvez seja dos ouvintes, né? César, esse fogo, não é o fogo que Paulo na frente vai dizer não extingais? Na sua opinião? Não, Paulo lá não fala fogo. Paulo fala não extingar de espírito. Apagar, mas a gente pode subentender que o que se apaga. Não. Naquela época você apagava fogo. O apagar ali é diminuir, você menosprezar. Sim, eu digo tudo isso. Quem defende essa tese usa essa. Quem defende essa defesa do pastor Carlos Vailate usa esse texto. Eu queria entender dentro do debate como você. Pode continuar. Eu não tenho problema nenhum em admitir tudo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, tem gente que defende que o fogo ali é o juízo, como eu defendo, mas ele está dizendo assim, não, fogo não tem conexão nenhuma com o Espírito Santo. Não, eu não disse isso. Tem. Ele tem sim. Isaías 6, esse texto que você está citando aí, que não tem fogo, tá? Não tem fogo, mas a metáfora dá a entender, e tá tudo bem para mim. A questão é discutir o texto.
o texto. Quando a gente vai fazer uma exegese, quando a gente vai fazer uma exegese de algum texto, o contexto é o mais importante da exegese. Aí você vai aplicar as questões gramaticais da exegese, que varia, tá? Questão gramatical, acho que o Dr. Vailate, muito mais do que eu, sabe que tem pontos gramaticais para esse assunto, para os dois lados, e para vários assuntos tem para os dois lados. Perfeito. Ele citou, tem fulano de tal, Dea Carson, não sei o que lá. Eu posso citar aqui, por exemplo, outros materiais que são exatamente importantes. Você pega, por exemplo, o Novo Comentário Internacional do Novo Testamento, que ele conhece, o Comentário Crítico Internacional, o Manual do Evangelho de Mateus, das Sociedades Bíblicas Unidas, que esse material que eu estou falando, por exemplo, é usado para orientar tradutores da Bíblia leigos em campos missionários. É esse material que é usado. E esse material vai entender o que fogo ali é como juízo. No comentário, é um comentário bíblico. Lá vai dizer que o fogo ali é juízo. O Manual do Evangelho de Mateus, que é a obra oficial das Sociedades Bíblicas Unidas, vai dizer que o fogo ali é o juízo. A outra obra exegética, que é o Comentário Concórdia da Igreja Luterana, vai entender que o fogo ali é juízo. Então, eu não queria ficar citando aqui o que fulano fala. Não, vamos para o texto bíblico. O que o contexto bíblico diz? Então, não tem o com. Mas e o que muda a frase? Se o batizador com o Espírito Santo é Jesus, conforme o doutor falou, e o batizador com fogo no fim também é Jesus, conforme o doutor falou. Aonde que no contexto, fogo ali, no contexto, é bênção? Então, aí isso envolve um argumento que eu já mencionei antes. Em nenhum momento você encontrará no Novo Testamento, ou qualquer parte da Bíblia, a expressão batizar com fogo apenas. Ela, quando vem nesses dois casos únicos de Mateus 3:11 e Lucas 16, é batizar com o Espírito Santo e fogo. Não vem batismo só com fogo. Essa expressão não aparece em nenhum outro lugar. Então, daí o porquê também dessas expressões, ambas funcionando como mendíades, de acordo com argumentos que eu utilizei, se referirem a uma coisa positiva. Você não vai encontrar batismo com fogo em nenhum lugar da Bíblia. Ele necessariamente será acompanhado do Espírito. Por quê? Porque é uma coisa positiva. Mas aqui também está acompanhado do Espírito. E o Espírito também é positivo aqui no texto de Mateus. Sim. A diferença é que o que João Batista está dizendo é: eu batizo com água e ele batiza com Espírito e fogo. Sim. Deixa eu ler aqui, o interessante para vocês ouvirem que os ouvintes estão pensando sobre o debate. O Marquênio Ferreira diz: este fogo é fogo do poder de Deus para a purificação dos pecados. Já o Derlisson Rodrigues diz: fogo é um agente purificador. O ímpio será purificado? A Cintique Fonseca diz: bom dia, pastores, que legal, o pastor Carlos Vailate na musical, são 2 mestres, hoje serão 2 horas de debate, kkk. Eu tô aqui orando pra terminar logo. Paulo Everton, de Belém do Pará, lá no norte do país, vejo que a interpretação desse versículo possui dificuldades específicas, pois temos o contexto próximo como um forte argumento para afirmar o fogo do juízo, e o fator interpretativo histórico, que majoritariamente é entendido como fogo do Espírito. Com a palavra o pastor Carlos Vailate. Então, como eu disse bem no início da minha fala, eu deixei bem claro que é um assunto complexo. Não é um assunto que ele é, digamos que, central para a fé cristã, o que não quer dizer que, por isso, ele é menos importante. Tudo que está na Bíblia é importante. Deus não vai colocar textos, vamos assim, com perdão pela expressão, para encher linguiça. Tudo, absolutamente tudo é importante. Mas esse texto é um texto tão complexo que até o filósofo francês Voltaire, que não tem nada a ver com a área de Bíblia, ele falou, essas expressões, ou essa expressão... Falta explicar. Falta ser explicada, você viu isso, né? Então, essa expressão, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, nunca foi explicada com o tempo. É complexo, como eu disse. Há quem vai entender que o Espírito Santo é algo positivo, fogo é juízo, o Espírito Santo é algo positivo, depois o fogo também é algo paralelamente importante, depois envolve a ideia do teste das obras de 1 Coríntios 3,13, outros dirão que é o purgatório, alguns pais da igreja disseram isso, como eu mencionei, então é um texto que tem as complexidades. Por isso que eu falei, não é aquela coisa a qual devemos nos aferrar e tal. Então ele tem as suas matar ou morrer por causa disso. Exato. Lembrando que o pessoal que pensa que é o purgatório, também estão falando de fogo, tá? Exato. Mas, de novo, o sentido é sempre positivo. Purgatório, porque ele vai purificar e a pessoa será depois salva. É sempre o sentido positivo. Lembrando que o purgatório é um lugar de sofrimento, mas que tem data para acabar. Entendeu? Mas vamos lá. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, doutor, se o senhor puder dar uma olhadinha aí, tá escrito assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então lá ele não fala, lá no texto não diz sobre justos e sobre injustos, né? E mesmo assim tem o mesmo contexto. Então a gente está trabalhando de novo num texto de Mateus e lá vai aparecer a frase epiponerus que agatus, e o que aí é o famoso cair também, você sabe. Entende? Então ele vai dizer, para que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Não tem a necessidade de dizer
e também sobre injustos, erros para injustos, não sei lá. Eu acho que fica subentendido. E isso é a mesma situação com o Espírito Santo e fogo. Eu não tenho a necessidade gramatical de ter ali o com fogo, já que está subentendido. Só um minuto. Nós vamos continuar essa programação um pouquinho mais no YouTube. Você que está acompanhando pela rádio, você vai ter a programação normal da Rádio Musical, mas você pode acompanhar no YouTube nesses próximos minutos que a gente vai seguir, tá bom? Tô avisando isso que daqui a pouco entra a programação seguinte e nós vamos continuar mais um pouquinho aqui. Pastor Carlos, o senhor está com a palavra. Ok. Então, nós temos um texto paralelo em termos de características sintáticas, né? Não necessariamente do mesmíssimo pensamento, mas sintáticas, que é sempre usado também pelos estudiosos, que é o texto de João 3,5. Né? Então, ali em João 3,5, nós encontramos a expressão grega hidatos kai pneumatos, ou seja, água e espírito. E essa expressão, mais uma vez, o Murray J. Harris vai dizer que ela mostra que para o escritor, ou para quem ali falou, enfim, água e espírito juntos formam um único meio daquela regeneração, que é, por exemplo, uma condição prévia para a entrada no reino de Deus. O nascimento, anotem, né? O nascimento do alto, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 7. Nenhum contraste, por exemplo, em João 3,5, ele é pretendido entre, por exemplo, um elemento externo ali de água e uma renovação interna realizada pelo Espírito. Ou seja, conceitualmente, os dois são um. A água do Espírito, assim como agora a referência possível ao fogo do Espírito, como alguns traduzem. De novo, isso envolve uma percepção interpretativa. E daí o porquê, evidentemente, o debate, senão não haveria. Que nem, por exemplo, se você pegar um exemplo agora, se você pegar aquele texto de Apocalipse, que fala que Jesus tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa. O grego vai dizer literalmente isso. Tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa este nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você pesquisar, por exemplo, exegetas, gramáticas e tudo, eles vão entender que esse segundo K, esse segundo E, ele é epesegético, ou seja, ele é explicativo. Então, uma tradução, digamos que mais adequada, diria mais ou menos o seguinte: eles têm na sua veste, ele, Jesus, tem na sua veste, a saber que encobre a sua coxa este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque seria inimaginável imaginar um judeu do contexto do primeiro século ter algo tatuado, escrito, tatuado, né? Claro, com perdão pelo anacronismo. Mas o que eu quero dizer é que o grego, ele vai dizer isso, né? Espírito Santo é fogo, mas não é apenas a questão literal. Envolvem regras gramaticais que permitem entender Mateus 3,11 e Lucas 3,16 como Mendíades, ou seja, o Espírito Santo que é fogo. Então, é isso que eu estou mencionando. Regras gramaticais essas, que lá em João capítulo 3, que você citou agora, tem que respeitar exatamente o contexto. Sim, porque sempre, o versículo 5 que você cita está preso ao versículo 3 e 4. Sim. Entende? Então, a mesma regra precisa valer, porque concordo. A gente tem que entender assim, quem defende que eu sei que é a posição majoritária dos pentecostais e tudo mais, e também sabemos que não é uma coisa salvífica, mas quem defende que aquele fogo lá não é juízo, ele está desrespeitando o contexto, porque o contexto é que o fogo é juízo. Isso está claro, bem antes, um pouquinho antes e um pouco depois do texto. Posso só fazer um convite para os ouvintes que na segunda-feira nós vamos ter um debate especial sobre ansiedade. Ansiedade é sinal de falta de fé? Então, segunda-feira, nós vamos estar aqui às 11 horas conversando sobre isso. Vai ter a enquete aberta até lá para você dar a sua opinião e você já pode convidar as pessoas para ouvirem junto com você. As considerações finais desse programa de hoje estarão no YouTube, ok? Então, vamos lá, Pastor Carlos. São as considerações Não, pode argumentar ainda. Ok, tá bom. Bom, então só para talvez esclarecer aqui, inclusive, a fala do pastor César, em nenhum momento eu estou desconsiderando o contexto, tá? Eu deixei bem claro que eu concordo que Mateus 3,10, ali fogo refere-se ao juízo, Mateus 3,12 refere-se ao juízo, mas no contexto específico de Mateus 3,11, nós temos Jesus como aquele que batiza com o fogo do Espírito, ou com o Espírito que é fogo, a ideia de endíades, né? Que vários, de novo, gramáticos, exegetas e linguistas do contexto grego vêm. Não são todos, evidentemente, daí o porquê desse debate e dos contrapontos. Então eu não estou desconsiderando o contexto. Eu só entendo que os versículos 10 e 11 têm uma perspectiva e uma aplicabilidade futura. 10 e 12. Né? Desculpe, 10 e 12, uma aplicabilidade futura, e no contexto de Mateus 3,11, ele tem uma aplicabilidade mais no contexto histórico do primeiro século, a partir da leitura de Atos 1,5, Atos 2,13, 4 e assim por diante. Então não desconsidero o contexto, apenas interpreto o fogo de Mateus 3,11 de forma distinta do fogo de 3,10 e 3,12. Como eu comecei citando
cosmos nas suas 19 ocorrências de João 17, Jesus usa no mesmo versículo, ele usa cosmos com sentidos distintos. Então, por que Mateus, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, não pode ter usado um sentido positivo em razão desses elementos sintáticos e gramaticais, referindo-se ao fogo do Espírito ou Espírito que é fogo? E o Kai, portanto, ele funciona como um elemento que liga, como em díades, como vários gramáticos, exegetas, helenistas admitem. Esse é o meu ponto, sem desconsiderar o contexto de forma alguma. Eu tenho que chamar um break agora e a galera que está na rádio corre pro YouTube, ok? Debates com o pastor César Cavalcante. Musical. Musical FM 105.7. 24 horas de louvor e adoração. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Dor nas costas, joelho, pescoço. Pode ser desgaste na cartilagem. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condrolev da Eleve. Condrolev tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Ligue agora. 11 4750 2330. 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. Condrolev é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora. 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Ligue 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. Dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11 4750 2330. 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fnmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Debates com o pastor César Cavalcante. Muito bem, voltamos agora exclusivamente pelo YouTube. Estamos aqui numa prorrogação, né? Uma prorrogação aqui com os dois debatedores. De um lado, o pastor César Cavalcante, do outro lado, o pastor Carlos Vailate. E quem está ganhando muito com isso são os ouvintes. Quem está ganhando muito mais com isso sou eu, que estou aqui no meio, ouvindo em primeira mão aqui as duas argumentações. Pastor César Cavalcante, o batismo de Mateus capítulo 3, versículo 11. É juízo ou é o Espírito Santo? Meu Deus, vamos lá. Privilégio, viu, estar aqui com o Dr. Carlos Vailate. Privilégio é meu, viu, César? Grande amigo, uma alegria. Deus abençoe. Uma alegria mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite. E o assunto é espinhoso, eu sei, e vocês já ouviram tanto da minha boca quanto da dele que as opiniões são... Tem questões técnicas para os dois lados, tem grandes especialistas para os dois lados, não é tão simples assim. Mas eu queria a consideração lá de Mateus 5,45, porque lá em Mateus 5,45 é exatamente um caso como esse que você está dizendo, né, que a falta do com ali é um grande problema, e como a falta do com ali não está escrito com fogo, né, mas está escrito e fogo e não sei o que e tal, mas também é exatamente a mesmíssima construção sintática, mas um único Kai que aparece ali é uma única preposição, mas o pastor Vailate vai concordar que lá em Mateus 5,45, justos e injustos são coisas diferentes, né? Não dá para colocar os justos e injustos no mesmo pacote, mas o texto diz assim, deixa eu achar aqui o texto diz o seguinte, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. E aí justos e injustos são coisas distintas, mas o cair que lá não é cair, mas a conjunção aditiva e aparece ali sem necessariamente a necessidade de uma ligação. Acho que deu para você entender. Mesmo falando de coisas distintas, né? Não porque aparece, justos entendi. e injustos são coisas distintas. Aí tá lá, cair e aí justos e injustos. Então não tem a necessidade gramatical de colocar lá e sobre injustos, por exemplo. Pastor Carlos. Perfeito. Aqui nós temos outro contexto, né? Sem dúvida, ele está falando de justos e injustos, mas não há necessidade de você ter, por exemplo, a preposição lá, e sobre, né? Ele é outra construção, é outro texto, outro assunto. Está falando sobre a graça de Deus, as suas benesses, a chuva, por exemplo, o sol que vem sobre toda a sua criação, e é outro contexto. No contexto da pregação de João Batista, evidentemente há a pregação do arrependimento. Ele está ali se dirigindo, sobretudo, a fariseus e saduceus, e ali, naquele contexto, ele fala sobre aquilo que Jesus fará tanto a crentes quanto a incrédulos.
Os incrédulos serão como a árvore que é cortada, como a palha que depois é queimada no fogo. Mas e aqueles que, por exemplo, consentem com a pregação de João Batista? Nós não temos só incrédulos, afinal de contas ele está batizando pessoas ali. Então tem pessoas que estão se arrependendo. Em Mateus 3... Porque se você depender de Lucas 3, vem os soldados, fala, e de nós, que seremos, vem os próprios fariseus, alguns se convertem ali se deixam batizar. Tem ímpios ali, mas evidentemente tem aqueles que dizem, ok, João Batista, que através dessa pregação estão mudando de vida. Concordo. Perfeito. Então estes quando eu entendo, e de novo, obviamente, isso aí envolve as interpretações, sempre envolve a interpretação, é evidente. É isso que eu entendo que quando ele vai dizer lá, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, né? Autós rimas, ele vos. Este vos são aqueles que consentiram com a mensagem de João Batista e, portanto, se arrependeram dos seus pecados. Estes receberão o quê? O batismo com o Espírito Santo e fogo, ou fogo do Espírito, de novo, com base naquele argumento. Então, é claro que aqui você tem algumas questões que são evidentemente complicadas, mas eu entendo que o rimas aqui, ele se refere a vós, que são os crentes, o batismo, né, o verbo batizar, que aparece uma única vez, e também a conjunção e a preposição uma única vez refere-se a um mesmo grupo dos pecadores, mas pecadores arrependidos depois de terem consentido positivamente com a mensagem do evangelho de João Batista. Então, mais uma vez, a gente tem que se prender ao contexto, porque ao contexto do próprio versículo 11 agora, o contexto estrito do próprio versículo 11. Tem um contexto remoto, tem um contexto imediato, que é o que eu estou falando aqui, sempre o contexto imediato. Agora eu quero falar do contexto estrito do texto. Por quê? O Mateus 3,11, o vos aí, vamos começar lá o texto de novo. Porque eu vos batizo com água para arrependimento. Ele está falando com salvos? Se é salvo, por que ele está convidando as pessoas a serem batizadas? Então, eu vos batizo com água. Isso é o apelo. Isso é o apelo. Ele está dizendo, ó, ele tem a mão, pá, ele vai, uma chata posto na raiz da árvore, fujam da ira vindoura, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Eles não estão arrependidos ainda. Caso eles queiram, eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo cristão é para arrependido. O batismo de João Batista é para o arrependimento. Ele podia batizar qualquer pessoa ali. Não tinha uma prévia como nós fazemos na igreja hoje. Então, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, eu estou falando, fazendo uma exegese estrita, porque ele está dizendo, não, o vos aqui é para os salvos. Então, não é o que o próprio versículo que está em análise diz. Ele vai dizer, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual cujas sandálias lá não sou digno de desatar, não sei o quê. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, que indiscutivelmente é bênção, e o batismo com fogo, que é o foco da nossa discussão aqui, é uma situação a posteriori da decisão da pessoa se submeter ao batismo de João ou não. Então, primeiro, o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência que vem a posteriori do batismo nas águas. É um primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui. E o batismo com fogo, que também vem a reboque daquela experiência. Então não é que ele está falando só para salvos, não, eu vou te batizar com o Espírito Santo, porque não. Então o auditório continua sendo de perdidos e o João Batista está dizendo assim, eu batizo vocês com água. Vocês não são salvos e eu posso batizar vocês com água para arrependimento. Então, aí envolve de novo a ideia dos pressupostos, né? Por exemplo, o pastor César usou agora a ideia de batizar com fogo. Jesus não diz nunca que ele vai batizar alguém só com fogo. O batismo dele é com Espírito Santo e fogo. Né? De novo, eu volto à fala de blocos anteriores. Em nenhum momento na Bíblia você encontrará a expressão batizar só com fogo. Ela obrigatoriamente tem que acompanhar a ideia do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma endíade e porque envolve um único pensamento. Então, claro, se João Batista está batizando com água, ele está batizando com água os arrependidos, né? E, portanto, a partir do momento em que se arrependeram, já são salvos. E o batismo nas águas apenas confirma esse tipo de arrependimento e essa postura de fé interna, internalizada do coração. Então, estes é que são arrependidos e batizados nas águas, é que são batizados com o Espírito Santo e fogo. Não é só com o fogo. Esse tipo de batismo, só com fogo, é desconhecido. É que não tem ninguém arrependido ali no texto, ainda. Entende? O que eu estou tentando dizer é assim, ó. Mas aí você presume que não tem. Aí eu entendo que no contexto ele está falando para ímpios e para aqueles que estão aceitando paralelamente a sua mensagem. Não é que eu estou presumindo que não tenha. É que lá não mostra. Entende? Lá não mostra. Então, o que ele está falando é para perdidos. A mensagem é de juízo e ele está fazendo a proposta do batismo. Eu batizo vocês com água. E aí o texto vai mudando o assunto na sequência, 2 versículos depois, entende? Então não é que eu não estou enxergando que lá, porque por favor me mostra alguém arrependido ali.
Então, mas assim como você falou, me mostra arrependido, olha, não tem nada ali. Se eu me basear com base no silêncio, no argumento do silêncio, ele corta para os dois lados. Quer dizer, pode ter batizados. Não, mas eu não estou falando do pode ter. silêncio. Eu estou dizendo que lá as pessoas eram perdidas e estão ouvindo o evangelho. Sim, mas a partir do momento em que eu leio, eu batizo vocês com água. Então, supõe-se que ele está batizando concomitantemente ao momento em que ele prega. Então, vêm fariseus e saduceus ímpios, entre outras classes de judeus, outros judeus, mas nem todos permanecem ímpios. Muitos estão, de novo, é claro, eu estou presumindo isso, né? Estão se convertendo. E a partir do momento em que eles se convertem, estes recebem esse batismo que envolve esse aspecto positivo, é o Espírito Santo e fogo. De novo, não existe batismo só com fogo. Não existe. Obrigatoriamente, se envolver o fogo, ele sempre virá acompanhado do Espírito e fogo. Mas aí é que envolve o nosso debate. Quer dizer, o Caio ali, ele é disjuntivo ou ele vai concordar. Por isso que nós Deixa eu ver estamos debatendo aqui. Deixa eu ver como ficou a nossa enquete, que foi apresentada no início do programa. Se eu não me engano, estava 37 a 63, né? Olha, 36 a 64. Pentecostal. Ganhou um ponto a mais. Olha, Mas o ponto a argumento do mais. César, quer dizer, é o argumento que as pessoas usam. O argumento dele tá bem embasado, mas, de novo, é um assunto que é complexo. Então, você vai ter ótimos expoentes e argumentações de um lado ou de outro. É um assunto Eu absolutamente acredito complexo. que Voltaire ainda não se revirou no túmulo ainda com a resposta, né? Eu acho que ele ainda vai dormir pensando. Como eu acho que ele está no